Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu resolvi trazer um pattern que é muito, talvez um pouco complexo de entender, mas quando aplicado na prática se mostra muito útil em alguns cenários de sistemas distribuídos, que é o Transactional Outbox Pattern, que está escrito errado aqui, olha só, deixa eu até corrigir, Transactional Outbox Pattern, agora sim. E para a gente trabalhar com ele é importante que você conheça alguns conceitos antes da gente entrar na prática. É muito importante entender a teoria, porque ele se destina a resolver um problema bem específico e a implementação dele também pode variar, tá? Então, vamos aqui para o diagrama para a gente entender direitinho qual é a motivação. O Transactional Outbox Pattern foi apresentado pelo Chris Richardson no livro Microservices Patterns, que traz vários padrões aplicáveis para o ecossistema de microserviços. E esse padrão especificamente ele foi proposto para um problema que é bem comum quando a gente distribui serviços, que é o de dupla escrita, dual write. Qual o problema disso aqui? Imagine, por exemplo, um cenário simples de um serviço de comentários e de posts, certo? Você deve imaginar que o post tem comentários, como está mostrando aqui. E os comentários eles têm que estar associados ao post com um identificador. Então, em algum momento, durante as operações aqui, a gente precisa, quando criar um comentário, dado o ID do post, a gente precisa persistir aqui na tabela de comentários, porque cada microserviço tem o seu próprio banco, e mandar o comentário que foi criado via message broker, nesse caso, para que o posts consiga capturar essa informação e colocar aqui na sua base de dados local, para ele não ter que ir buscar os comentários no serviço sempre, de forma síncrona. Então a ideia é que ele receba essas informações de forma assíncrona. E aí quando a gente tem esse tipo de situação, né, que a gente tem um dado que é criado por um microserviço, mas ele precisa ser informado para outros microserviços estão interessados nessa informação, a gente tem o problema de dupla escrita, porque a gente precisa escrever essa informação na base de dados do microserviço e no message broker usado pelos outros microserviços. São duas escritas. E duas escritas pode não ser um problema se você só pensa no caminho feliz. No caminho feliz, se isso aqui dá certo, tudo bem, eu tenho o comentário no banco. Se o envio para o Kafka também dá certo, eu também tenho o envio para o Posts, porque esse serviço aqui vai receber essa informação aqui do Kafka e vai ser capaz de atualizar os comentários. Então, em algum momento, eventualmente, o comentário vai estar distribuído para todos os interessados, porque chegou aqui no Message Broker, eu tenho garantia de entrega se eu configurar ele bem direitinho. Mas e é isso que acontece no mundo de sistemas distribuídos. Se houver uma falha aqui, por exemplo, depois que eu criar o comentário ele vai estar nessa base, mas ele pode não chegar no Kafka. E aí se ele não chega no Kafka, o que é que vai acontecer? Nenhum dos microserviços será atualizado com informação. E aí eu vou ter um problema de inconsistência, porque o contexto transacional só existe para a mesma base de dados. Para diferentes fontes de escrita, eu não tenho esse contexto transacional, então eu não consigo fazer rollback atômico da operação. E é por isso que o dual write é um grande problema. E ele é uma necessidade muito presente em sistemas distribuídos. Então, qual é a ideia aqui, o pulo do gato, vamos dizer assim, para lidar com o problema da dupla escrita? É aí que entra o nosso pattern Transactional Outbox. A gente vai usar agora a mesma base de dados para ter o mesmo contexto transacional. Concorda-se que se eu uso a mesma base para persistir diferentes informações, a transação aqui é atômica. Na verdade, se eu fizer rollback, vai fazer rollback de tudo. Então, eu vou, ao invés de mandar informação para o Kafka, eu vou criar uma tabela, cópia dessa aqui, estruturalmente. Pode ou não ser, tá? Tem variações dessa implementação, como eu falei. Eu vou assumir aqui que é uma cópia, por isso que eu chamei de Comments Outbox. E aí essa tabela Outbox, ela vai ser atualizada junto com a tabela Comments. E se a atualização falhar, nenhuma delas terá a informação do comentário. Apenas se tudo funcionar é que as duas vão ter informação. E esse carinha aqui é que vai ser
monitorado para ser enviado para o Kafka. Então, eu garanto que a informação chega aqui e, em momento eventual, ela vai para o Kafka. E aí, tem várias formas de fazer. Esse componente que vai monitorar a tabela Outbox, ele é chamado de Message Relay, pelo Chris Richardson. E aí ele fala de algumas abordagens. Você pode ter uma abordagem de pooling com um listener que ficou ouvindo aqui o Outbox, ou uma abordagem de Transaction Log Tailing, que é a abordagem que a gente conhece mais comumente como o CDC. O CDC trabalha com essa ideia de log do banco para ouvir operações e sincronizá-las para um outro lugar. Então, como a gente já fez vídeo do CDC aqui no canal, tem um card aqui para você, vou deixar para você dar uma olhada caso você não tenha visto, é essa estratégia que a gente vai usar. A gente vai sincronizar a tabela de Outbox com o mecanismo de CDC e a ferramenta que a gente vai usar para isso é o Kafka Connect. Ele vai mandar informação para o Kafka e aí do Kafka o post já está configurado para olhar para o tópico de interesse e já vai se atualizar sem maiores problemas. Então o que a gente precisa fazer agora é criar essa lógica do Comments Outbox e configurar um CDC para enviar a informação que cair lá para o tópico do Kafka. Essa é basicamente a ideia do Transactional Outbox. Então, vamos para a prática? Então, gente, como eu falei, eu já tenho algum projeto aqui rodando, um projeto base, que foi o que eu usei no vídeo sobre CDC, que eu deixei o card aqui para você dar uma olhada. E a ideia aqui, diferentemente da abordagem CDC, é que quando eu enviar a informação, eu não vou enviar direto para o banco do posts, eu vou enviar para um tópico. Porque pode ser que existam outras pessoas interessadas também na informação, não só um post service. Então a gente não envia via CDC direto para o banco nesse caso. Essa foi a diferença em relação ao projeto anterior. E é por isso que aqui no projeto a gente só vai ter um conector para o MySQL. MySQL é o banco de origem onde o comments vai ser salvo. E a partir daqui desse banco de origem eu vou enviar ele para um tópico que vai ser alimentado por essa tabela aqui, Comment Outbox. No banco CommentsDB eu vou ter a tabela Comment e eu vou ter a tabela Comment Outbox. Vou ter essas duas tabelas. E aí tudo que cair aqui é o que eu vou sincronizar. Basicamente isso. Essa é uma forma de implementar, tá certo, gente? Existem outras formas. A ideia é lidar com a dual write. Aí você pode fazer diferentes formas. Essa aqui é uma forma das mais comuns com o CDC. Então vamos lá. Eu já estou com o projeto rodando. O Kafka Connect já está configurado aqui com o meu Docker Compose. Então deixa eu até abrir um pouquinho de espaço a mais aqui para a gente dar uma olhada. Eu tenho aqui os dois bancos. Esse é o banco do serviço de comments, esse é o banco do serviço de posts. Eu tenho o Kafka, que vai ser o message broker da solução, e o Kafka Connect, que vai fazer esse papel de pegar tudo que cai na Outbox Table e jogar para o Kafka, certo? Então é isso que eu tenho aqui. Eu já importei esse conector aqui para o Kafka Connect, então ele já está olhando para o MySQL com essas configurações. Isso tudo está pronto. E o que a gente vai fazer agora, a gente pode até testar, né, inicialmente como é que está configurado. A gente vai ter uma rota que cria posts. Então, se eu criar um post aqui, ó, criou o post, ok. Posso agora criar um comentário. Criei um comentário e eu quero que quando eu buscar o post, eu retorne os comentários também. Aquele comentário precisa ser sincronizado. Por enquanto ele não foi. Por isso que ele está aqui, ó, vazio. Esse terminal aqui está rodando o meu Docker Compose e por isso tem vários logs. E esse terminal aqui é o que a gente vai usar para fazer as requisições. Então, beleza, eu tenho esses dados aqui, essa API configurada, e agora a gente vai trabalhar em trazer o Outbox Pattern para cá. Então, vou parar aqui os projetos e vamos começar aqui a trabalhar. Primeiramente, a gente vai usar o serviço Comments para configurar essa lógica do Outbox Pattern. Ele vai ter aqui dentro aqui do Source uma nova entidade chamada Comment Outbox. E essa entidade aqui a gente vai anotar com @data do Lombok, a gente vai anotar com @entity do JPA e a gente vai dizer que é uma table que vai se chamar Comment Outbox. Vamos importar a table aqui do Jakarta, ok, tudo configurado. As propriedades, os atributos que esse Comment Outbox vai ter são os mesmos
do meu comment original. Aqui, ó. Esses caras aqui. Então, vou copiar eles. Vou colar aqui, porque vai ser uma cópia, como eu falei, nessa implementação aqui. E aí, eu vou colocar um @id para dizer que o id é o nosso identificador. Nesse caso aqui, o id vai ser igual ao do comment. Veja que eu não coloquei estratégia de geração de valores. A gente vai passar o mesmo id para cá. E aí, a gente também vai ter uma forma aqui no Outbox, para facilitar a nossa vida, de converter um objeto comment outbox a partir de um comentário. Então, eu vou ter aqui um método que retorna um comment outbox from comment. E aqui ele recebe um comment que vai ser traduzido para o comment outbox. E aí a gente tem essa lógica aqui. Então, vou pegar o id, passar do comment para o comment outbox, o text e o post id. Só para facilitar aqui na hora de converter de um tipo para o outro, que a gente vai precisar fazer isso. Feito isso, a gente já tem a entidade pronta. Agora a gente precisa do repository para poder salvá-la no banco. Então, a gente vai criar aqui uma outra classe chamada comment outbox repository. Ok. Como a gente está usando o JPA, ele vai ser uma interface, Spring Data, na verdade, ele vai ser uma interface que vai extends um JPA repository que vai trabalhar com a entidade comment outbox e o ID dela que é do tipo long. Então, já tenho aqui o repository que vai me permitir salvar essa informação no banco, na tabela outbox. E agora o que me falta é pegar o service original que salva o comentário e a gente vai precisar salvar também o outbox. Então, eu vou ter que ter aqui o comment outbox repository. A gente vai ter que injetá-lo aqui também, certo? O Copilot aqui me ajuda demais. Injetei via construtor. E agora aqui no create, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma variável nova chamada comment outbox. E a gente vai criar um comment outbox com o construtor. E aqui a gente já pode chamar o método que a gente criou from comment. Viu como facilitou a gente centralizar a lógica lá, para não fazer esse mapeamento aqui no service? Então, essa lógica pertence mesmo ao contexto do Outbox, então a gente pode deixar lá dentro. E aí, com esse cara criado, depois de salvar o comentário, a gente só precisa vir aqui e salvar também o Outbox. Todos estão no mesmo contexto transacional. Então, se falhar a operação aqui, essa aqui não é feita, essa aqui. Se falhar essa operação aqui, a outra é desfeita. Então, eu tenho integridade nesse cenário de criação de comentário. E aí, lá no Posts, que vai ser o serviço consumidor, a gente vai ter um consumer do Kafka que vai apontar exatamente para esse tópico que as informações estão sendo jogadas. MySQL, nome do banco, nome da tabela. E aí ele vai ler esse payload da mensagem que vai chegar aqui, que é uma mensagem genérica. E isso aqui tem muito a ver com o connector do Debezium. Ele trabalha com essa estrutura de payload e dentro do payload eu tenho informações. Então por isso que eu fiz esse código aqui para criar um DTO. E a partir do DTO eu crio a entidade comment e já mando salvar esse comentário, caso, claro, né, o post informado, o ID de post informado esteja presente no banco. Se estiver, eu associo aqui, porque a gente está usando JPA, e mando salvar aqui o post e, consequentemente, o comentário associado, que é o novo comentário. Então, esse listener já está consumindo a mensagem, já está fazendo o que eu quero, que é replicar o comment que chegou lá no tópico para o meu serviço. E aí fica todo mundo feliz que vai estar todo mundo eventualmente consistente. Mas será que isso aqui funciona? Para descobrir, a gente tem que executar aqui, né? Então, vamos lá, vou executar esses dois carinhas. Beleza, estão executando os serviços. A gente volta para cá agora e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui um post novo. Vou até colocar uma exclamaçãozinha só para diferenciar a mensagem. E esse post aqui, ó, tá com ID 1. Ok? Então, se a gente fizer aqui em get posts, eu não tenho comentário nenhum associado.
Agora eu posso vir aqui e colocar um comentário novo, associado ao post 1. Isso aqui eu já estou chamando, está em outra porta, eu estou chamando Comment Service. Eu não chamei o Posts. Então, se a gente der o Enter aqui, criei o comentário no serviço de Comments. Então, se eu fizer um Get no serviço de Comments, eu botei ele aqui. Mas será que ele foi para o Posts? Foi isso que a gente configurou. Então, agora, a hora da verdade, é a gente pegar o Posts e dar uma olhada. Vamos ver? Olha só, o Comments está aqui. Então, ele está no banco do serviço de Posts. E para você acreditar em mim, nessa mágica aqui que a gente fez, vamos aqui para o Docker e a gente pode entrar no banco MySQL e checar, né? Aqui, ó, a gente tem o comment salvo. E aí a gente pode vir aqui agora no outro banco, que é um Postgres. Fiz até bancos diferentes propositalmente. Esse é o banco do serviço de Posts. E aqui a gente pode também checar aqui, select, que os comments têm o comentário que foi sincronizado lá do outro banco. Então a gente tem aquele cenário que a gente queria do pattern, os dados íntegros entre diferentes microserviços. É isso, esse foi o vídeo sobre o Transactional Outbox. Eu espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo tiver ajudado de alguma forma, eu peço agora o apoio de vocês. Eu tô querendo chegar nos 10 mil inscritos. E tua inscrição vai significar muito para mim, se você puder se inscrever no canal. Também comenta aqui o que você achou, traz sugestões, me fala um pouquinho da tua experiência com esse pattern, se você já usa em produção. Vai ser muito bacana trocar uma ideia com vocês. Curte o vídeo, compartilha, claro, para me dar esse apoio, né, para que eu consiga crescer esse canal. Vou deixar também umas sugestões de vídeo aqui no final para vocês, caso vocês queiram continuar assistindo os conteúdos do canal. Então não vai embora, dá uma olhada nos conteúdos que eu vou deixar de recomendação, parecidos com esse aqui. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.